Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Eu sou a Doris Lepon e pronto, decidi criar este canal com o intuito de incentivar as pessoas a ler mais a Bíblia, a buscar mais a Jesus Cristo, porque a Bíblia tem um grande conhecimento, conseguiu abrir os meus olhos para a verdade e eu acredito que também vai abrir os teus olhos aí. E vais conseguir também ter este discernimento sobre o nosso dia a dia, sobre os problemas que nós vamos enfrentando, porque a batalha vai ser longa. Enquanto a gente viver aqui na Terra, vamos encontrar grandes batalhas. Então, por isso que Jesus Cristo disse, eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Mas para isso nós devemos estar conectados com o nosso soberano, com Deus, com o Espírito de Jesus Cristo, para que nós consigamos ter esta força, porque não é fácil nós enfrentarmos certos problemas que a vida vai nos entregar. E muitas das vezes não tem só a ver porque tu estás em pecado ou não. Às vezes tu estás a fazer as coisas certas, mas podem sim, existem problemas exteriores que não dependem de ti. Nem sempre os problemas que tu enfrentas foste tu que causaste, não é por aí. Mas é nesse intuito de que quando vêm esses problemas, essas batalhas de fora, externas, que não tem nada a ver consigo, nem com a sua ação, tu tenhas esta sabedoria, tu tenhas este discernimento de tentar solucionar esses problemas, até de ajudar os próximos, a certos irmãos, vizinhos, familiares que enfrentam problemas. Então, tu vais estar aí também para ajudar essas pessoas a dar mais paz, a dar mais tranquilidade, a dar mais uma força de apoio. Então, vamos hoje a falar sobre as consequências do pecado do homem. As consequências são muito graves e o livro da Bíblia já nos mostra essas consequências. Mas para começar, eu vou pedir que vocês, se não tiverem uma caneta, podem apontar, porque hoje nós vamos ler o Romanos do capítulo 1. Vocês lembram do apóstolo Paulo, que ele era o Saulo, ficou cego? Num dos meus estudos bíblicos eu falei sobre o Saulo, a conversão do Saulo. Podem lá ir ver como é que ele se converteu. Ele era um soldado, ele era o perseguidor, ele perseguia os discípulos, as pessoas que pregavam a palavra, as pessoas que entregavam a palavra e falavam de Jesus Cristo. Ele perseguia essas pessoas para colocá-los presos ou até mesmo para matar, se essas pessoas tentassem fugir e não obedecessem à ordem do apóstolo Paulo. Na época era Saulo, porque ele depois, quando se converteu, ele levou o nome, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo batizou-lhe como Paulo. Então ele se tornou o apóstolo Paulo e foi ele que fez alguns livros da Bíblia, e um dos livros que ele fez é o Romanos, onde nós vamos ler no capítulo 1. Então pegam aí as vossas Bíblias quem não tem Bíblia pode apontar no caderno e até mesmo no telefone, no Google, tu podes lá escrever o Romanos capítulo 1 e vai te dar este capítulo para nós lermos juntos. Então vamos a isso. A pecaminosidade do homem, já diz o título. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui Paulo já está a fazer essa pequena introdução, explicando quem é Jesus Cristo, e mostrando às pessoas mesmo de onde Jesus Cristo veio. Já mostra aqui que Jesus Cristo veio da descendência de Davi, que era o rei de Jerusalém, de Israel. Então vamos continuar no versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam? Então, o nome do livro já diz Romanos. Então, este livro que o apóstolo Paulo fez estava mesmo direcionado a Roma, para os romanos se converterem, para mudarem, porque os romanos eram grandes soldados. E nessa época, os romanos
estavam a atacar muito, os discípulos, atacavam os crentes, atacavam os que diziam ser de Cristo, eles atacavam, matavam. Então, por isso que o Paulo se viu nesta obrigação de mostrar a verdade aos romanos, porque se ele também um dia matou os discípulos de Jesus Cristo, ele estava cego. No momento ele matava porque ele achava que era o correto fazer aquilo. Ele achava que os discípulos de Jesus Cristo estavam ali a fazer uma grande mudança. Então vamos ler aí a conversão de Saulo, e eu não vou explicar porque é que o apóstolo Paulo matava naquela época ou perseguia os discípulos de Jesus Cristo. No meu estudo eu já explico isso. Mas era mesmo que dizer que ele matava, ele perseguia os discípulos de Jesus Cristo, todas aquelas pessoas que pregavam e entregavam a palavra, as pessoas que tinham problemas em casa, se fossem encontradas naquele momento a pregar a palavra, imagina só que essas pessoas iam ser presas. Então, o apóstolo Paulo viu-se nesta obrigação de também mostrar às outras pessoas que eles ainda estavam a errar, que eram os romanos. Então, vamos dar continuidade. Dando continuidade no versículo 8, já diz um pequeno título: A fé dos romanos. Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como insensatamente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, Paulo aqui escreveu esta carta para os romanos. Ele estava a escrever, porque no momento, ele naquela época, ele escrevia, fez cartas aos filipenses, aos romanos, a tanta gente mesmo, aos efésios, e ele dizia que sempre eu irei ter convosco, eu ainda irei vir entregar a palavra pessoalmente, mas às vezes ele tinha muitos afazeres, então ele estava aqui a explicar, a dar menção de o motivo de ainda não ter estado lá, mas que era para as pessoas não abandonarem a fé. Não é porque o Paulo não estava lá fisicamente, mas ele estava em espírito, é por isso que ele fazia essas cartas e ele fazia a menção da fé dos romanos, porque lá tinha gente que acreditava em Jesus Cristo. Naquela época, tinham pessoas que não acreditavam, mas tinham. Então, Paulo também estava a escrever para essas pessoas que tinham a fé e que era para a fé deles não desaparecer. Então vamos continuar. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então aqui Paulo já está a explicar que eu sou devedor, eu devo entregar as palavras tanto aos gregos como aos bárbaros, todos os tipos de pessoas, aos sábios e aos ignorantes, porque naquela época mesmo os sábios também deveriam saber da vinda de Jesus Cristo, porque tinham certas regiões, certos lugares que eles não sabiam da verdade, não sabiam sobre Jesus Cristo. Então era essa a finalidade do apóstolo Paulo, de entregar a boa nova a todas as pessoas em todas as regiões. Então vamos dar continuidade. Eu vou saltar aqui, vocês já sabem que a Bíblia é muito extensa e como nós temos aqui as consequências do pecado como o nosso objetivo desta leitura bíblica, mas eu tinha que dar aqui uma pequena introdução sobre este livro de Romanos, quem escreveu, né? Para vocês terem um pouco de
uma compreensão, né, para entender como é o início, uma introdução de um livro. Então agora vamos diretamente no versículo 18, onde já diz a idolatria e depravação dos gentios. Então este título aqui vai nos levar a entender também as consequências do pecado do homem, porque a idolatria nós já sabemos que é um dos pecados. Por isso que eu escolhi este livro. Mas não é só este livro. Na Bíblia tem vários livros que falam das consequências do pecado. Por isso que é importante ler, porque cada um pode ir buscar um outro tipo de consequência. Porque não é só a idolatria, temos a prostituição, temos a inveja, temos tantos tipos de pecados. Então, vamos dar continuidade aqui no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Mas aqui ainda para lembrar que é o apóstolo Paulo que escreveu isto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Perceberam aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo já tinha uma grande sabedoria. O apóstolo Paulo já era uma pessoa estudada. Então ele já tinha ganhado uma grande sabedoria sobre o mundo em geral, mas quando ele adquiriu o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo deu-lhe mais aquela sabedoria espiritual de fazer entender como é que chega, a pessoa como é que chega a fazer certas coisas, por que a pessoa chega a fazer essas coisas, e dessas coisas, dessas ações, a pessoa vai ter as suas consequências. Então o apóstolo Paulo conseguiu ter essa dimensão, essa de sabedoria, por isso queria entregar a essas pessoas. Então ele aqui já está a explicar como é que Deus fica irado, porque as pessoas pensam que Deus é amor. Deus é amor, Deus é paz. Sim, Deus é paz. Deus sempre quer a paz. Deus quer o amor. Mas, em primeiro lugar, Deus ama aos seus filhos. Aos seus filhos. Deus não vai amar aos filhos do Satanás, porque essas pessoas já decidiram escolher o caminho do Satanás. Automaticamente meu irmão, quem te fez foi Deus. Tu és criatura, tu és a imagem e semelhança de Deus. Mas quando tu começas a escolher o errado, começas a escolher roubar, matar, se prostituir, querer ocupar o lugar do outro, roubar marido de dono, roubar a esposa de dono, tu começas a adquirir os pecados. Então, quando começas a adquirir os pecados, tu vais começar a viver no pecado. Tu vais te tornar um filho do Satanás. Tu vais dizer, sim, eu sou filha de Deus. Claro, porque tu és a criatura de Deus. És filha de Deus porque és a criatura de Deus. Mas tu vais te converter ao satanismo, às bruxarias, às idolatrias, aos curandeirismos. Tu te tornas, ao fato de tu buscares um curandeiro, ires ter com um curandeiro, tu também ficas como se fosses uma bruxa. Para Deus, tu te tornas, tu fazes parte daquela bruxaria, tu fazes parte daquele satanismo. Não é só a curandeira que fica ela uma curandeira. Tu, quando vais buscar coisas dos curandeiros ou dos bruxos, que para mim dá tudo, já estão todos na mesma, fazem parte da mesma salada, tudo bem que ali tem o nome de tomate, ali tem o nome de alface, mas tudo ali é bruxaria, tudo ali é feitiçaria. São maldades ali feitas para prejudicar o homem. Então a pessoa também acaba sendo bruxa. Tu só de buscar as coisas no curandeiro, tu ficas uma bruxa, tá bem, meu irmão? Então, se tu te tornas uma bruxa, tu ficas filho do Satanás. Depois começas a dizer, não, eu sou filha de Deus. Tens que te converter para te tornar filha de Deus. É o que o apóstolo Paulo estava a vir nos explicar aqui, meus irmãos. Que devemos nos converter, porque a ira de Deus vai estar sobre a sua casa, vai estar sobre a sua vida, vai estar sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre tudo que tu pegas. A ira de Deus vai estar sobre ti. Tu não vais prosperar em nada. Tu não vais prosperar no matrimônio, tu não vais prosperar nem sendo uma boa mãe, nem sendo um bom pai, nem sendo um bom irmão com o seu amigo, com o seu vizinho. Tu não prosperas em nada. Porque quando tu estás sobre o caminho do Satanás, é só destruição, meu irmão. Analise, vigie a tua vida, veja os frutos que tu estás a adquirir, se são frutos positivos, são frutos bons. Satanás não dá frutos bons, meus irmãos. Entendam isso. Pode te dar por 1 ano, por 2 anos, te ilude. Satanás te ilude. Depois, mais para frente, tu vais ter amarguras.
mais para frente o Senhor vai ter destruição na sua vida. Então, vamos dar continuidade no versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Perceberam aqui, meus irmãos? Porque as suas, vamos dar continuidade no versículo 20, olha só. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Meus irmãos, vocês percebem? E coisas que até não conseguimos ver, só Deus é que consegue ver. E tem aquelas pessoas que vão ter esse dom espiritual, que Deus vai lhes mostrar o que as pessoas não conseguem ver. Nós temos tantas transformações de natureza. O relâmpago é a criação de Deus. As estrelas é a criação de Deus. O pôr do sol, o sol, o nascer do sol é a criação de Deus. Nós conseguimos ver essas coisas. Então é aqui onde o apóstolo Paulo está a explicar sobre a manifestação de Deus na natureza. Porquanto, tendo conhecido a Deus, continuamos no versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. O seu coração insensato se obscureceu. É isso, quantos não agradecem a Deus pelo oxigênio? Até dizem, não, esse ar que eu respiro não vem de Deus. Esse ar não é de Deus, isto é da terra, é da natureza mãe. Tem pessoas que dizem, é natureza mãe, não acreditam que foi Deus, o soberano. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para tesourarem o seu corpo entre si. Vocês percebem que Deus entregou-lhes a essas pessoas. Deus lhes abandonou, deixou elas fazerem o que lhes apetece, pela sua vontade, pelo seu desejo. E são essas pessoas que depois começam a desejar coisas abomináveis a Deus. Olha só, um ser humano desejar fazer sexo com uma criança, um pedófilo, criar um site na internet para fazer pedofilia, fazer dinheiro com pedofilia, a pessoa dizer, é meu negócio, a pessoa desejar fazer um negócio fazendo um site onde há encontros para crianças, para fazerem sexo. Vocês entendem isso? Isso é imundo, isso é fora do comum, mas é desejo dessa pessoa. Porque essa pessoa não acredita em Deus. Ela acha que pode fazer o que lhe apetece. Não só, olha só, as pessoas que desejam do nada fazer sexo com um animal. Olha, isso é imundo. Mas as pessoas desejam. Tem casais que, porque não vão bem nos seus casamentos, dizem, não, nós podemos fazer orgias. Troca de casais, olha só isso. É uma coisa que ninguém gosta de falar. Porque as pessoas até outros sentem medo, às vezes acham que isso não é possível acontecer. Tem gente que quando eu conto isso diz, é possível acontecer. Acontece. Tem casais que se encontram e fazem esse tipo de trocas de casais. E eles fazem com o consentimento de todos ali. Então são desejos imundos. Porque elas não acreditam em Deus. Quando tu não acreditas em Deus, tu fazes isso. Quando começas a acreditar em Deus, tu tens amor a Deus, tu tens temor a Deus. E tu vais pedir a Deus, não, tira esse desejo de mim. Tira essa vontade de mim, eu não quero fazer isso. Isso não é do seu agrado. Não foi assim que Deus criou a natureza, o universo. Deus criou o Adão e a Eva para serem um casal só. Não criou Adão com 3 Evas. Não criou ali 2 Adões e 2 Evas e se fizeram trocas de sexo ali. Não, Deus não fez isso, desculpa a palavra. Mas é o que vem acontecendo aqui no mundo.
E vão ter consequências, vão ter grandes maldições na terra e não vão entender porquê. São tantos pecados que as pessoas vêm cometendo porque estão se afastando cada vez mais, cada vez mais. Olha o que vem acontecendo em outros países. Uma pessoa decidir atacar outro país porque quer aquele território, a pessoa não quer saber lá, ela mata, ela destrói todos, crianças inocentes, todos morrem por causa de uma única pessoa que quer aquele território, quer adquirir aquele país. Então, olha que tipo de desejo é esse. É um desejo imundo, é um desejo que vem de Satanás, não vem de Deus. Desejo de Deus quer a paz, quer que as pessoas vivam felizes umas com as outras. Não quer esse tipo de maldição no coração do homem, em que o homem pensa em roubar, em extorquir, em tirar algo de alguém. Vamos dar continuidade no versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nem quantas pessoas estão mais preocupadas em agradar o seu filho, o seu marido. Meus irmãos, se isso não vem de Deus, é melhor até nem agradar ao seu marido ou à sua esposa. É por isso que é importante saber o que é isso. Será que isso que ele está me a pedir vem de Deus? Tem que saber através da Bíblia, é só lendo, para tu saber se o que teu marido está a pedir vem de Deus. Porque se teu marido vem te pedindo coisas que não vêm de Deus, imagina teu esposo ou tua esposa te pede, nossa relação não está boa, é por isso que nós deveríamos experimentar outras coisas. Imagina trocar de casais. Ou chamar alguém de fora para servirem. E a mulher ou o marido, porque naquele momento acha que tenho que agradar o meu esposo ou a minha esposa, aceita. Está aqui. Está já a obedecer mais à criatura do que ao Criador, que é o nosso Deus. Deus disse, não devemos aceitar. Isso é prostituição. Tu vais te prostituir, ou ele ou ela vão se prostituir para um outro corpo, para uma outra pessoa. Isso é prostituição. É por isso que devem entender, através das leituras, o que é prostituição e o que não é. Só assim é que vão saber ter defesas contra o pecado, contra o mal. Porque, meus irmãos, quando esse pecado entrar na vossa casa, na vossa vida, vocês, tudo que tocarem, vão destruir. Vocês estão a ver uma pessoa, nunca aconteceu um exemplo concreto. Não vou dar exemplo de mim, mas eu acredito que já aconteceu com alguém de vocês. Nunca aconteceu alguém vir trabalhar na vossa casa e desde que essa pessoa veio trabalhar na sua casa, começaram a desaparecer coisas. Nunca vos já aconteceu? Se não desaparece coisas, parte. Se não parte, queima em comando. Se não rasga ou não queima em comando, mas o que pode acontecer? Parte lâmpada, limpando lâmpada, estraga roupa, mistura roupas de cores com roupas brancas claras. Não pode ser assim, meus irmãos. Uma pessoa é para vir trazer bênção na vida de alguém, não é para vir trazer destruição. É por isso que é necessário orar, pedir a Deus, mas por que tudo que eu toco está-se a destruir? Por quê? Tem que perguntar. Te oferecem um carro ou te emprestam um carro. Nesse dia fazes acidente. Não é de Deus isso, meus irmãos, isso é do Satanás. Tem que entender por que está a acontecer essas coisas aí. Não é de bem. Então vamos dar continuidade. No versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aqui, meus irmãos, eu posso dizer que está a abranger muita coisa sobre as mulheres mudarem o seu uso natural ao contrário à natureza que Deus criou. Aqui pode abranger muita coisa, que eu sinceramente não quero falar muito sobre isso, porque eu não tenho a certeza absoluta se fazer cirurgias é pecado. Eu não sei, não posso falar também de coisas que não sei. Mas se a Bíblia está a dizer que mudaram o uso natural, ao contrário do que Deus te fez assim. Tu queres mudar o que Deus te fez. Deus, se te fez assim, está a dizer para tu amares como tu és. Não é para trocares nada aí. Então, se Deus está a dizer aqui
que Deus te abandonou as suas paixões infames. É paixão. Tu queres uma coisa, queres isto, queres desejar mais aquilo, ou mais peito, ou mais rabo, ou mais não sei mais o que, ou mais isso. Não sei, meus irmãos, mas a Bíblia está a dizer que isso é depravação. Depravação. São paixões infames. E essas paixões não têm fim. Reparem lá que essas pessoas, quando começam a se mudar no corpo, não têm fim. Elas nunca estão satisfeitas. Essas pessoas, quando começam a se mudar, nunca estão satisfeitas. De ano após ano mudam alguma coisa. Até já ser uma nova pessoa. Tu um dia te cruzas com essa pessoa, nem sabes quem é essa pessoa. Porque mudou totalmente, até cara muda. Se mudasse a cor dos olhos, as pessoas também iam mudar a cor dos olhos. Eu acho que até já existe isso, não sei. Mas daqui a pouco acho que vai acontecer. A pessoa vai mudar tudo. Então é isso, vamos dar continuidade. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu euro. Aqui você já entende, né? Quando se diz varão ou varão, já estão a dizer 2 homens fazendo sexo. Não só 2 homens, como 2 mulheres também. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Tá vendo? Essas coisas não convêm a Deus. Teres desejos com um outro homem, ou tu mulher teres desejos com outra mulher. Isso estão a dizer aqui na Bíblia, não convém a Deus. Porque se Deus tivesse achado que isso é normal, ele naquele momento ali quando fez Adão e Eva, ele também poderia ter dito, ok, como eu sei que o desejo humano não tem fim, não tem limite, ok, vou fazer também 2 mulheres, pá, vocês são um casal, 2 homens também são outro casal. Ele teria feito 3 tipos de casais, não é assim? Ele teria feito Adão e Eva, 2 Evas e 2 Adões juntos. Porque Deus ia saber, né? Como nós achamos que nós queremos mudar a vontade de Deus. Hoje em dia estamos a fazer isso, mas Deus, se não fez isso, é porque não é da vontade de Deus que tu sejas assim. E quando fores assim, vais ter as suas consequências. Porque vão ter. Consequências do pecado existem e são reais. E não fica só para ti, vai também para a sua descendência. Por isso tem pessoas que já nascem aqui sobre grandes pecados e maldições. Então continuamos no versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade e prostituição. Agora vamos nas consequências, né? Vamos nas consequências do pecado. O que nos dá? Olha. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. Então, tantos pecados a pessoa vai se prostituir. Por causa do pecado, a pessoa vai se prostituir. A pessoa vai ser má. A pessoa vai ser avarenta. Vocês sabem o que é avarenta, né? Uma pessoa que tem posses de ajudar o irmão, o vizinho, a sua funcionária doméstica, a empregada de casa. A pessoa pode ajudar, a pessoa pode aumentar salário. Tem capacidade essa pessoa de aumentar o salário do seu empregado aí, que trabalha para si, que lava sua roupa, que fica todo dia a cuidar das suas coisas. Você tem capacidade de aumentar o salário a essa pessoa aí, mas porque tu tens coração maldoso, és avarento, não vais ajudar o teu empregado. Preferes ele sofrer e veres que ele está a sofrer mesmo, mas não consegues lhe ajudar. Ajudar é aumentando o salário dele. Se tens, aumenta, ajuda. Só se não tiveres, é outra história. Mas se tens, se Deus está a te abençoar também, é para tu abençoar os outros. Então vamos dar continuidade no versículo 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam.
não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Palavra do Senhor. Eu termino aqui, o versículo 1, capítulo 1 termina aqui. Então, vocês perceberam todas essas coisas. Quando a pessoa se torna desobediente ao seu pai, à sua mãe, quando a pessoa é inventor do mal é tu, na tua mente, tu já estás a maquinar coisas que vais fazer contra alguém. Tu decides, não, eu quero roubar aquele, eu quero destruir aquele lar, eu preciso daquele homem para mim. Eu preciso, tu começas já a te insinuar, desejar ter aquele homem, estás a maquinar o mal, estás a ir destruir um lar, uma família de alguém, tu estás a ir destruir. E vão te vir tantas coisas mais na vida, meus irmãos. Por isso que agora pode mudar, ainda há tempo para mudar, porque quando Deus te abandona às tuas paixões infames, aos teus desejos imundos, te acontece esse tipo de coisas aqui. Porque não obedeces a Deus. Então, vais obedecer ao Satanás. Então, frutos do Satanás são esses. E ainda temos mais consequências que eu posso trazer no próximo estudo bíblico. É o Deuteronômio 28. Fala dos castigos, grandes castigos que as pessoas recebem por causa deste pecado aqui. Quando já começam a viver, a sentir na pele. Vocês sabem aquelas doenças incuráveis? Está ali escrito ali na Bíblia. Mas isso é para a próxima aula. Isso já é a pessoa viver o pecado. Pode não ser seu, meu irmão. Eu não digo que é você que fez isso. Problemas são esses pecados que os teus pais fizeram, os teus avós, porque tu estás a vir de uma descendência. Não apareceste assim do nada. Não. O único que apareceu do nada aqui, meus irmãos, foi Jesus Cristo, que não apareceu do sexo. É por isso que ele é Jesus, o Espírito de Deus habitou em Jesus Cristo. É o único que veio do Espírito. Todos nós viemos de descendências. E descendências que fizeram maldades, essas coisas todas aqui que eu acabei de ler. As paixões infames, as imundícias, ao varão com varão, mulher com mulher, dormir mulher com mulher, homem com homem, não só, com animais também. Este capítulo não fala, mas tem versículos. Capítulo de Deuteronômio fala desse tipo de pecado. Adultérios, lá fala muitos tipos de pecados, os adultérios. Meu irmão, enquanto tu ainda estás casado e te relacionares, mesmo enquanto já não estás com a pessoa, como vocês dizem, aí como vocês têm essas coisas de dizer, a gente vive junto, mas não estamos juntos. Muitos relacionamentos são assim. Tem pessoas que dizem, nós já não estamos juntos, mas estão casados, então divorciem-se. Perante a Deus, tu ainda és casada ou casado. Então, se tu estás querendo ter uma nova relação, seja justa e honesta com Deus em primeiro lugar. Depois vai ser honesta também com o seu parceiro. Saia de casa e faça as coisas certas. Porque isso de dizer que eu não adulterei porque eu já não estava com ela, para Deus isso não conta. Para Deus isso não conta. Tu ainda estavas casada com aquela pessoa quando adulteraste. Então é necessário fazermos as coisas certas, meus irmãos. É necessário. Porque enquanto fizermos as coisas erradas, nós vamos adquirir grandes pecados aqui na terra. Depois não vamos entender por que olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, parece que está tudo bloqueado. Parece que estás dentro de uma caixa que não consegues respirar. Por isso que depois tem pessoas que até preferem se suicidar. Por causa de tantos problemas. A pessoa dorme com um problema. Tenta até ter paz. Tenta ficar bem, mas quando acorda, ligam, ou toca a campainha, ou vai para fora. É outro problema que não acaba. Então, é necessário, meus irmãos, nós sairmos desses problemas. Ainda é cedo. Eu estou aqui a dar esta palavra, eu já disse muito bem. Eu não sou pastora. E eu não estudei teologia, mas eu só estudo a Bíblia. Eu leio a Bíblia. E através da Bíblia eu consegui adquirir esse discernimento de entender certos problemas do dia a dia. De por que nos acontecem essas coisas. Por que vem tantos males aqui na terra. Vem tantos males porque tem ausência. Essas pessoas têm ausência de Deus na sua vida. Está aí. Praticante do mal é a ausência de Deus. Deus disse, se não me queres, então eu te deixo as tuas paixões infames. E essas paixões infames vêm de quem? Vem do Satanás.
vem de espírito de Satanás, não vem de Deus. Porque as coisas que vêm de Deus, nós temos grandes bênçãos na nossa vida. Tudo que a gente toca flui. É felicidade que não acaba, é bênção que não acaba. Não que não vão ter acontecer problemas, vão sim ter acontecer problemas, como Jesus já disse. Eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, então vocês também vão vencer. Porque o mundo é para ter problemas. O mundo é para ter, não é que todos os dias o céu é azul. Não é que todos os dias a vida vai te sorrir, não, vais ter problema. Mas é que esse problema não vai te abalar tanto. Ou melhor, vai te abalar sim, mas não vais viver do problema. Tem pessoas que vivem do problema, um mês se trancam no quarto, não querem nem falar com ninguém, não querem nem ver ninguém, respondem mal a todos. A pessoa vive numa depressão, ficar trancada no quarto, a pessoa fica dentro de casa, nem consegue sair a pessoa. Quando começa a ter problemas graves, é o que Deus está a dizer, não, tens que sair do problema, tens que sair desse cativeiro aí. Esse cativeiro, quem está a meter é o demônio, quer te meter no cativeiro. Então Deus quer te tirar do cativeiro para ter luz. É necessário sim viver um dia, dois, um mês de luto, é necessário. Mas não é para viver o luto toda a vida, meu irmão. Não é para viver a tristeza toda a vida. As tristezas são necessárias para nos fortificar, são muito necessárias para nos fortificar. Oh, eu que sei. Uma época da minha vida em que tinha muitos problemas. Minha mãe doente, meu pai doente. Na minha casa só ficavam doentes, meu pai e minha mãe. Ali parecia que, não sei o que dizer, um quando estava bem, outro tinha que ficar doente. Outro quando estava bem, era a doença que não acabava. E depois, por fim, meu pai morreu. E quando meu pai morreu, outro problema que não acaba. Vocês sabem, a morte de um pai não é fácil. Até hoje a pessoa não consegue esquecer. Tu só vives com a morte. Mas tem dias que eu choro, lembro do meu pai. Lembro. Porque sou feita de carne e osso. Não é porque eu leio a Bíblia, estou com Jesus Cristo, que eu não vou chorar. Não, tem dias que lembro dele e choro. Tem coisas que eu ainda queria lhe dizer. Tem coisas que eu ainda queria que ele visse em mim. Eu queria que ele visse os netos dele. Então não é possível. Então, é necessário chorar, meus irmãos. Vamos chorar pelas perdas, vamos chorar. Mas não é para chorar para toda a vida. Não é para ficar triste toda a vida, meu irmão. Então, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se vocês acham que tem mais irmãos, familiares que gostam de ler a Bíblia, por favor, partilhem este estudo para que eu também possa crescer. Deixem aí um like. Não se esqueçam, o like é muito importante. Se até agora tu assististe esse vídeo, é porque te interessou. Então, por favor, deixa aí um like e me ajuda a crescer aqui no canal. Bom, por hoje é tudo. A gente se vê na quinta-feira. Beijo.